temos dois tipos de pilha aí no comércio. Uma pilha comum e a pilha alcalina, tá? A vantagem da pilha alcalina é a durabilidade, tá? A desvantagem é o preço. Então, o preço dela é bem maior, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma pilha comum, funciona uma pilha seca comum, né? Então, essa pilha, na realidade, ela é formada por um corpo de grafite, de zinco, tá? Um corpo de zinco. Esse zinco é recoberto numa capa de aço inox, tá? Para proteção, para não haver vazamento, tá? E aqui eu tenho uma pasta no meio da pilha, uma pasta de dióxido de manganês e cloreto de amônio, tá? E aqui no centro eu tenho um eletrodo, então, de grafite, tá? O eletrodo de grafite, e aqui é... Professor, desculpa interromper, mas está bem baixinho para mim agora o som. Tá para todos? Então, vou ver se é aqui meu áudio. Dá uma olhadinha no teu aparelho aí, por favor. Tá bom, então. Obrigada. Então, vejam bem o seguinte, aqui eu tenho esse dióxido de manganês é uma pasta, tá? É uma pasta, uma mistura, né? Dióxido de manganês, cloreto de amônio. Vocês lembram que o cloreto de amônio é um sal oriundo de um ácido forte, do HCl, e de uma base fraca. Lembram? Quando nós falamos de hidrólise salina, tá? Então, esse cloreto de amônio aqui, esse cloreto de amônio, nessa mistura, que é a mistura úmida, tem água, né? Ela vai se transformar, então, o sal vai sofrer hidrólise e vai recuperar a base de origem, que é o hidróxido de amônio, e o HCl, que é o ácido que deu origem ao cloreto de amônio, é um ácido forte. Só que o ácido é forte. O ácido é forte. Ácido forte, então, o meio vai ficar alcalino ou vai ficar ácido? A pasta aqui vai ficar alcalina ou vai ficar ácida? Lembram? O sal sofre hidrólise. O cloreto de amônio sofre hidrólise, tá? Na hidrólise regenera a base de origem, que é o NH4OH, tá? Que é uma base fraca, e regenera o HCl, que é um ácido fraco. A minha pergunta é, o meio vai ficar alcalino ou ácido? Alcalino? Não, vai ficar ácido, porque é o HCl, é o ácido forte. É o ácido forte. A base é fraca, tá? Então, ela vai ficar ácida. Então, essa pilha aqui, ela é ácida, tá? Ela tem esse meio ácido. Então, essa pilha é a pilha comum, tá? A pilha comum que a gente compra no mercado. Então, nas pilhas, o metal doa elétrons para o outro por meio de uma solução condutora, que é essa pasta aqui, né? Onde é produzida uma corrente elétrica entre cátodo e anodo aqui, tá? Que é a capa de zinco e o eletrodo de grafite aqui no centro da pilha, tá? Então, gera uma corrente elétrica. Então, as pilhas secas não utilizam como eletrólito uma solução líquida, como no caso da pilha de dânio. Depois nós vamos falar da pilha de dânio. Ela é uma pilha de dânio, só que a solução aqui é pastosa. É pastosa, essa solução interna aqui, tá? Na pilha de dânio, se tu colocar um eletrodo de grafite, ela vai funcionar, tá? E a alcalina? Então, na pilha alcalina, substitui-se aquele cloreto de amônio que sofre hidrólise, que torna a pasta ácida, tá? Por uma base forte, tá? O hidróxido de potássio ou o NaOH, tá? Então, a pilha comum é ácida por causa da hidrólise do cloreto de amônio, tá? Tá aqui, ó. Esse sal é produzido de uma reação entre a base fraca e o ácido forte. Por isso, quando ele sofre hidrólise, o meio fica ácido. Então, aquela pasta é ácida, tá? Na pilha alcalina, o NH4, que é o cloreto de amônio, é substituído pelo hidróxido de potássio ou hidróxido de sódio. Então, as semi-reações que ocorrem são essas aqui, ó. No anodo, aqui ocorre a oxidação do zinco. O zinco, tá? Mais 2 OH-, vai formar óxido de zinco, né? Mais 2 elétrons, mais água, tá? E no cátodo, eu tenho, então, o bióxido de manganês, mais água, mais 2 elétrons, formando o sesquióxido de manganês, tá? Mais 2 H-, tá? Então, aqui soma-se as duas reações, corta os excedentes, então a reação global vai ser essa aqui, ó. Zinco mais 2 bióxido de manganês, formando o óxido de zinco, formando o sesquióxido de manganês, tá? Esta é a reação que ocorre numa pilha alcalina. Então, a diferença entre a pilha comum, a pilha seca comum e a pilha seca alcalina é justamente a durabilidade, né? Então, essas pilhas aqui duram de cerca de 5 a 8 vezes mais, tá? Eu trabalho com música, tá? Então, muitas vezes eu quero fazer gravações e aí tem um gravador, né, digital, e ele usa pilha alcalina. Então, no campo não dá para gravar. Ele consome, tem que levar um estoque de pilha, né? E com o custo da pilha alcalina,
Então, a que dura ainda mais é a pilha, se colocar seca ali, a questão de 15, 20 minutos, já esgotou a pilha comum. A alcalina dura algumas horas mais, né? Mas em função dessas reações, ela tem uma durabilidade muito maior, apesar que o custo também é bem maior, né? Mas, em certos casos, compensa a alcalina. Por exemplo, eu uso aqui também no mouse, né? O mousezinho usa uma pilha, né? Então, a comum desgasta logo. Como eu não quero que ele desgaste durante uma aula, então eu já uso a alcalina. A alcalina tem uma durabilidade bem grande. Às vezes ele fica ligado 1 mês aqui, 2 meses, tá? E eu esqueço, né? Fica ligado. E dura, tem uma durabilidade bastante grande. Um outro tipo de pilha também, que o pessoal utilizou muito, e hoje está havendo também um grande interesse por esse tipo de bateria ou pilha, são as famosas células combustíveis. Tá? Essas células combustíveis, por isso que eu já falei lá no hidrogênio e no oxigênio, na decomposição da água, elas usam o oxigênio e o hidrogênio e produzem água. Tá? Produzem água. Então, elas têm uma duração muito grande. Eu estava lendo um trabalho, um artigo, onde o autor dizia que um isqueiro desse de cozinha, né? Você, por exemplo, se fosse utilizado como um reservatório de hidrogênio numa célula combustível, duraria o computador trabalhando ininterruptamente durante 17 horas. Tá? Um isqueirinho, né? Aquele que tem o butano, né? O gás liquefeito butano. Então, com hidrogênio, numa célula combustível, duraria 18 horas. O que é essa célula combustível? Então, ela já foi descoberta no século XIX, por esse senhor aqui, o Sir William Groth, né? Então, ele reagiu o hidrogênio e o oxigênio com a finalidade de gerar energia elétrica, tá? E a NASA, então, a partir no final dos anos 50, resgatou esse processo desenvolvido pelo Sr. William Groth e usou no projeto Apollo, né? Então, em função da leveza do material, né, e da durabilidade e da carga que ele produz, tá? Então, e como é que funciona essas células combustíveis? Aí são o seguinte, eu tenho aqui uma célula, tem um desenho, uma figura de uma célula, esquemática, né? Então, eu tenho aqui, num lado da célula, um lado anódico, quando eu tenho o anodo, né? O anodo onde ocorre a oxidação. Então, eu tenho entrada do gás hidrogênio. Entrada e saída do gás hidrogênio. Ele fica circulando. Tá? Então, esse gás ele passa por esse anodo. Aqui ele passa por uma membrana trocadora de íons, tá? Uma membrana trocadora de íons. E aqui no outro lado eu tenho uma outra semicélula catódica agora. Aqui a semicélula anódica e aqui a semicélula catódica. Tá? E aqui entra, por exemplo, o ar. Tá? O ar contendo oxigênio. Então, o oxigênio vai reagir com esses prótons aqui que atravessaram essa membrana, produzindo água. Então, ela produz água. Você sabe que se você reagir o oxigênio com oxigênio, dá uma explosão, uma reação bastante explosiva. Tá? Então, a gente fazia isso lá no laboratório, né? Decompunha o hidrogênio do oxigênio e armazenava numa garrafinha de Coca-Cola, né? O hidrogênio, pegava um palito de fósforo e riscava. Subia a garrafinha, tá? Subia, era um tiro que sumia a garrafinha. Então, é uma reação bastante... Mas essa reação não. Então, ela produz água e gera a corrente elétrica, né? Um fluxo de elétrons aqui durante o processo. O grande problema dessas células combustíveis são essa membrana aqui, essa membrana. Então, existe uma membrana comercial, mas ela é patenteada, Nafion, né? E eu cheguei a trabalhar com um colega que desenvolveu a tal de quitosana, né? A partir da casca de camarão, eu cheguei a trabalhar. Só que logo em seguida eu tive problema, eu tive que me afastar para fazer as 2 cirurgias, depois veio a pandemia, acabei abandonando. Mas se eu retornar para a universidade, eu quero voltar a trabalhar novamente com esse sistema aqui. Eu acho extremamente interessante, né, o desenvolvimento dessas células combustíveis. E as reações começam aqui. Então, o anodo, né, eu tenho hidrogênio, o cátodo, oxigênio, e aqui eu tenho a reação global. E aqui eu tenho o fornecimento de corrente elétrica. Tá? Vamos falar um pouco sobre a pilha de Daniel, a famosa pilha de Daniel. A pilha de Daniel, na realidade, antes de falar da pilha de Daniel, nós temos que ver as características dos metais. Então, eu falei lá na frente que alguns metais, né, como o zinco, se oxida, outros metais, como a prata, se reduz. Então, vamos ver. Se eu pegar uma chapa de zinco, uma chapinha de zinco ali, tá? E mergulhar num copo de água, contendo água, a tendência do zinco é passar para a solução. Passar o zinco metálico, zinco 0. Então, ele vai passar para a solução na forma de zinco 2+, e 2 elétrons.
Só que elétron não nada. Como eu falei anteriormente, elétron fica na superfície do metal. Tá? Isso é o que aconteceria com o zinco. Se eu pegar uma chapa de cobre, tá? Pegar um fio de cobre comum ali, pedaço de cobre, mergulhar dentro da água, o processo também vai ser o mesmo. Só que agora vai ser o seguinte, vai ser o contrário. O cobre que está em solução, que está na solução, vai ser depositado na superfície do metal cobre. Então, o cobre vai aumentando de tamanho. E o zinco, como o zinco vai passando da forma metálica para a forma iônica, ele vai reduzindo de tamanho. Entretanto, em água, essas reações são muito lentas e são muito, muito raras. Então, se o senhor for ver a concentração de zinco, por exemplo, é 10 a menos 9 mol por litro, é muito pequena a concentração. Então, o que é feito na realidade para aumentar esse processo, para aumentar esse rendimento dessas duas reações de oxidação e redução? É colocado um sal de zinco aqui, ou um sal de cobre. Então, se eu colocar, por exemplo, um cloreto de zinco, ou um sulfato de zinco, ou um nitrato de zinco, alguma coisa dessa natureza, tá? Na solução, agora eu tenho uma concentração bastante grande de íons aqui. A mesma coisa no cobre, tá? No cobre. Então, vamos voltar novamente só para entender o que ocorre. No caso do zinco, então o zinco vai passar de zinco metálico, zinco 0, para zinco 2+. Tá? O elétron fica na superfície do metal. Então, aqui, nesta semicélula, está ocorrendo uma reação de oxidação. Tá? Se eu pegar a mesma coisa, colocar aqui do ladinho agora, uma outra semicélula, e colocar só, em vez do zinco, o cobre, numa solução contendo íons cobre, tá? Então, o cobre vai acontecer o seguinte, ele vai sendo reduzido. Ele vai tirar cobre da onde para ser reduzido? Da solução. Aí alguém poderia me perguntar, mas professor, de onde vêm os elétrons, professor? Se o elétron ficou lá no zinco. É que na ligação metálica, tanto no zinco, como no cobre, como no ferro, como no alumínio, como no cromo, e qualquer outro metal, tem a ligação de valência. Só que os elétrons da ligação de valência são promovidos, tá, pela temperatura ambiente para uma banda que a gente chama de banda de condução. E aí eles ficam vagando na superfície do metal. Por isso que os metais são bons condutores de corrente elétrica, são bons condutores de eletricidade, por causa dessa ligação metálica, a gente chama de ligação metálica. Tá? Então, esses elétrons na superfície do metal é que são jogados para a solução, tá? E vão reduzir os íons cobre que estão em solução. Só que, onde é que vai ocorrer essa? Aqui no meio? Não. Na interface. Eu tenho uma interface aqui, muito fininha, eletrodo-solução. Eletrodo-solução. Tá? Então, veja bem, eu tenho aqui uma interface eletrodo-solução, tá? E aqui, agora, eu tenho um desses elétrons que foi jogado para a superfície na interface eletrodo-solução, ocorreu um processo que a gente chama de deseletronação. Tá? O metal perdeu o seu elétron da ligação metálica para o íon cobre que está em solução. E esse cobre ficou depositado aqui. Opa, mas o metal já ficou daí com falta de elétrons. Claro, está perdendo. E quanto mais ele perde, mais ele vai ficando carregado positivamente. Positivamente. Tá? Positivamente. A mesma coisa acontece com o zinco, só que o zinco é o contrário. O zinco perde o seu elétron e ele passa para a solução. E o elétron fica na superfície do metal. Tá? O elétron fica na superfície do metal. Então, cada vez mais vai aumentando a concentração de zinco, de íon zinco em solução. E aqui, no caso do cobre, cada vez mais vai diminuindo a concentração de cobre da solução. Tá? Só que, então, o cobre fica positivo, tá? E aqui na solução, eu vou ficar com cargas negativas, tá? Por exemplo, eu tenho lá o sulfato, eu tenho o nitrato, contra íon que eu preparei a solução. Então, eu vou ficar com a gente chama aqui de dupla camada elétrica. Fica uma carga positiva no metal e uma carga negativa de íons na interface eletrodo-solução. E aqui no caso do cobre, do zinco, a mesma coisa. O zinco, elétron, falei, não nada, fica na superfície do metal. Então, o zinco vem para a solução, tá? Fica uma carga positiva cheia de zinco aqui e carga negativa de elétrons da superfície do metal. A gente chama de carga da dupla camada elétrica. Então, quem determina essa carga é a natureza da interação que ocorre na dupla camada elétrica aqui. Então, uns metais perdem mais facilmente e outros recebem mais facilmente elétrons. Tá? Então, uns se oxidam mais facilmente e outros se reduzem. Opa! Se um se oxida facilmente e o outro se reduz, aí foi o que o Daniel manjou a sacada. É fácil de formar uma pilha. Um quer perder o elétron, um quer se oxidar com facilidade, e o outro quer se reduzir com facilidade. Então, ele uniu o útil ao agradável, né? Então, o que o Daniel fez? Pegou uma chapa de zinco, né? Mergulhou dentro da solução aqui, contendo o íon zinco.
tá? Então, ele colocou nitrato de zinco aqui, tá? Nitrato de zinco. Tá? Então, o zinco se oxida, perdendo e o zinco para a solução. Tá? E os elétrons ficam na superfície do metal. Elétron não nada. Então, aqui, nesta semi-reação, nesta semi-cuba, ou nessa semicélula, está ocorrendo uma oxidação. E ela passa a ser chamada de anodo. E ela fica carregada negativamente, porque elétron não nada. Se eu não ligar nada aqui, ela vai ficar carregada negativamente. E nesse lado aqui, e o zinco vai diminuindo de tamanho. Ele tende a diminuir de tamanho. Tá? A mesma coisa ocorre aqui no cobre, só que o cobre é o contrário. O cobre agora ele vai receber, ele tem característica, ele é um metal que tem característica de se reduzir. Então, ele vai receber cobre e os cobres da solução e os elétrons da ligação metálica vão ser usados nesse processo de deseletronação e o cobre vai ser reduzido e vai aumentando de tamanho. Tá? Então, se eu ligar agora um fio aqui, ó, entre o zinco, aqui eu tenho excesso de carga negativa, aqui eu tenho excesso de carga positiva. Então, para haver eletroneutralidade, vai passar esses elétrons para cá. Vai passar para cá. Tá? Será que essa pilha vai funcionar? Não, não vai funcionar porque eu esqueci de falar de uma coisa aqui importante, que é a ponte salina. A ponte salina. Sem a ponte salina, a pilha não funciona. E como é que funciona a ponte salina? Funciona no seguinte princípio. Eu pego um tubo, uma caneta Bic, dobro ela assim na chama, né? E encho com um mingau. Faço um mingau de maisena com, por exemplo, NaCl, com cloreto de sódio. Faz um mingau, fica salgadinho, né? Aquele mingauzinho salgadinho. Aí coloco e preencho aqui, pronto, a ponte salina. Como é que funciona a ponte salina, então? Então, nesse caso aqui, dessa semicélula anódica, ela perde zinco para a solução. Ela perde zinco. E eu tinha colocado ali uma concentração inicial de sulfato de zinco. Então, eu coloquei, normalmente a gente trabalha com 1 mol por litro de sulfato de zinco, tá? Então, eu tenho 1 mol de sulfato de zinco mais 1 mol de sulfato ou nitrato de zinco ou cloreto de zinco, aqui é o contrainho qualquer um, tá? Tem 1 mol dos dois. E os dois, no balanço o número de carga positiva dá zero. Tá? Só que, quando houve a oxidação do zinco, eu joguei mais zinco para a solução. E eu não tenho nitrato, eu não tenho sulfato, eu não tenho cloreto para contrabalançar. Então, a solução vai ficar carregada positivamente. Positivamente, por causa do zinco e excesso que eu estou colocando aqui. E nesse lado ocorre a mesma coisa, só que aqui eu estou tirando carga positiva da solução. Eu estou tirando cobre da solução e estou depositando ele na superfície do metal. Estou depositando ele na superfície do metal. Então, aqui, eu vou ficar com excesso de nitrato, ou sulfato, ou cloreto, qualquer contrainho eu estou usando aqui, vai ficar com excesso. Tá? Então, vai ficar com, a gente chama de desbalanceamento de carga, ou de desbalanceamento de massas aqui, né? Eu tenho um número de cobre menor que o número de zinco, de cloreto, perdão, tá? Ou sulfato ou nitrato. E aqui, ao contrário, eu tenho um número de zinco muito maior que o número de nitrato ou cloreto, ou sulfato ou cloreto. Tá? Então, o que é feito para resolver esse problema? Aí entra a tal da membrana salina ou a tal da ponte salina. Tá? Então, aqui, se eu colocar uma ponte salina, aqui eu tenho excesso de carga positiva, tenho excesso de zinco. Tá? Para contrabalançar esse excesso de zinco que tem aqui, eu tenho que jogar carga negativa para cá. Tem que jogar carga negativa para cá. Então, se eu usei o NaCl, eu venho o Cl para cá. O Cl vem para cá. Tá? Agora, aqui, eu tenho um excesso de carga negativa, eu preciso de carga positiva. Então, quem vem para cá? O Na+. Tá? Então, o cloreto vem para cá e o nitrato aqui está ao contrário nessa pilha. Mas ele vem para cá, o cloreto, e aqui vem para cá o sódio e o sódio. Tá? E eles geram uma diferença, um pode ir mais rápido que o outro. A gente chama de mobilidade do íon em solução. Se as mobilidades forem diferentes, então, por exemplo, eu posso ter o íon cloreto chegando antes do íon sódio, o íon cloreto chegando antes da semicélula anódica do que o sódio chegando na semicélula catódica. E isso pode gerar uma diferença de potencial na ponte salina. A gente chama de potencial de junção. Dependendo do sal que eu estou utilizando aqui, eu posso ter uma diferença de potencial de até 40 milivolts. Tá? Então, por isso que se utiliza o KCl, cloreto de potássio. O KCl, essa mobilidade é praticamente igual dos dois, tá? Então, tanto o potássio vem para cá com uma determinada velocidade, como o cloreto vem para cá com outra. Os dois chegam em tempos iguais. Chegando em tempos iguais, não dá diferença de carga, não dá potencial de junção, tá? Então, na maioria dos exercícios que se trabalha, quando não se fala em ponte salina, pressupõe-se que sempre a ponte salina é formada pelo KCl, onde o potencial de junção é nulo, tá?
Então, o seu zinco, ele vai diminuindo de tamanho, tá? Porque ele vai sendo oxidado, vai passando para a solução na forma iônica. Então, aqui o zinco, tá? A chapa bastante de zinco, ó. Pode ver, ele vai diminuindo de tamanho o zinco, ó. Ele vai ficando cada vez menor, ó, cada vez menor, cada vez menor, tá? Porque aí a pilha começa a funcionar, ela vai funcionando, até a extinção do zinco. E no outro eletrodo, na semicélula catódica, ocorre o processo contrário. O cobre vai sendo reduzido e ele vai aumentando de tamanho, tá? Existe uma técnica analítica que eu já falei para vocês, chama-se eletrogravimetria, tá? É o mesmo procedimento aqui. Aí depois você pesa o eletrodo antes e o eletrodo depois. Aí você sabe quanto de cobre tinha na solução, tá?